Prezados irmãos, boa tarde. Em continuidade aos projetos Reflexão Diárias do Grupo Espírita Cristão Bezerra de Menezes, do bairro União, Belo Horizonte, nós estudaremos o terceiro princípio, Espírito. A base evangélica para o estudo desse princípio, ela está em João 4:24, em que o evangelista afirma: Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Observemos que Deus, sendo Espírito, Ele nos criou, conforme diz as Escrituras, a sua imagem e semelhantes, ou seja, nos criou como Espírito também. E dentro desse aspecto, Tiago 2:26 nos fala: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então o nosso corpo é apenas matéria. Essa matéria é uma matéria que vai ser animada pelo Espírito, que vai nos dar vida. O Espírito, então, é que representa a vida. O nosso corpo material, a nossa matéria, é constituída da mesma matéria que são constituídas as plantas, os demais animais. A diferença básica é o Espírito que vai nos animar. Em João 6:63, Jesus fala: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Então vivificar é infundir vida, animar, fecundar, dar atividade ou movimento. Neste momento, então, Cristo está a nos explicar que o espírito é que é vida. Ele, então, é que infunde vida à carne, que a carne a nada serve. Quando, então, nós viemos a desencarnar, o espírito, então, sai do nosso corpo, e a carne, então, fica inerte e, a partir de então, nada dela se aproveita. E nós vamos ver também que, no Livro dos Espíritos, Kardec, na questão 23, pergunta à espiritualidade superior: o que é espírito? E a resposta que nos é dada pelo Espírito de Verdade é: o espírito é o princípio inteligente do universo. Então, o espírito é o que tem a inteligência, a consciência. É nele que está sediado o nosso raciocínio. E Kardec continua a perguntar: qual é a natureza íntima do espírito? E a espiritualidade responde: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Então nós, em matéria, conseguimos ver apenas aquilo que é concreto, aquilo que conseguimos tocar, cheirar, pegar. Para nós, então, por este ângulo, a espiritualidade diz que o espírito não é nada. Mas a espiritualidade fala que o nada não existe. Então, tudo sendo criação de Deus, nós vamos ver que Deus cria o mundo espiritual e o mundo material. O mundo material em que nós vivemos enquanto matéria, um espírito encarnado, foi então feito para que nós pudéssemos encarnar e desenvolver a nossa inteligência e o nosso sentimento através da encarnação do Espírito. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, do médium Divaldo Pereira Franco, no capítulo 3, ela nos esclarece o que é espírito. De lá, trouxemos um pequeno conceito. Ela nos diz que espíritos são individualidades inteligentes, incorpóreas, que povoam o universo criadas por Deus, independente da matéria. Prescindindo do corpo corporal, do mundo corporal, agem sobre ele e, corporificando-se através da carne, recebem estímulos, transmitindo impressões em intercâmbio expresso e contínuo. O que quer dizer? O espírito é uma individualidade, ou seja, cada espírito é tem a sua própria individualidade. Ele é incorpóreo, ele não é matéria, ele não faz parte do nosso corpo físico e povoa todo o universo, não só apenas a Terra, mas todo o universo criado por Deus é povoado de espírito, que independe da matéria, não precisa do mundo corporal, mas que encarna, porque através da carne, através dos estímulos que ele transmite também as suas impressões, e vai haver um intercâmbio expresso e contínuo, que vai possibilitar a esse espírito um aprendizado para desenvolver a sua inteligência, para desenvolver os seus conhecimentos, os seus sentimentos, de forma a evoluir.
Na questão 27 do Livro dos Espíritos, Kardec faz outra indagação, a espiritualidade. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? A resposta: Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel intermediário entre o espírito e a matéria, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então, no livro A Gênese, Kardec explica que, no princípio de tudo, o fluido cósmico universal, criado por Deus, ele se espalha e dá origem ao plano material e ao plano espiritual. Então, toda a matéria que nós vemos, todos os átomos, são criados por esse fluido universal, que também, da mesma forma, cria um mundo espiritual, que nós vamos ver, então, principalmente através das obras de André Luiz, que nos relata que existe uma vida similar à que nós temos aqui na Terra. Então, o espírito, uma vez para encarnar na matéria e no corpo material, ele precisa desse fluido universal. Então, nós vamos ter como intermediário perispírito, que é um corpo espiritual, o corpo fluídico, que nós estudaremos como próximo princípio, e também vamos ver o fluido vital, que é a energia que vai possibilitar que esse espírito manifeste e opere o corpo carnal. Nós temos algumas acepções do corpo, do termo alma, ou seja, alguns sentidos, como que nós entendemos almas. Aqueles que seguem o materialismo falam que é um princípio da vida material orgânica, sem existência própria, se aniquila com a vida. Então eles veem que a alma, então, morre após a morte do corpo físico, já não existe mais nada, ela se aniquila, então era uma matéria orgânica. Já o panteísmo, aqueles que veem que Deus está em tudo e faz parte de tudo, eles falam que a alma é universal, que os seres são fragmentos da divindade destituídos de individualidade, que quando esse ser morre, então, ele retorna para Deus. Já o espiritismo, o espiritualismo, fala que é um ser imaterial e individual. Então nós somos criados por Deus como um ser imaterial, que é o nosso espírito, mas temos a nossa individualidade, que reside em nós e sobrevive ao corpo, ou seja, quando nós então desencarnamos, continuamos a ser esse espírito, com as mesmas características que agora nós temos. Para então que aconteça essa unificação do espírito ao corpo, através do perispírito, que é o próximo princípio que nós iremos estudar, existe então o princípio vital. O princípio vital, no Livro dos Espíritos, na introdução, ele é definido como sendo o princípio da vida orgânica. Princípio da vida orgânica, princípio da vida material e orgânica. É uma propriedade da matéria, reside no fluido universal, do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos absorvem a luz. O fluido vital, então, é a energia material, aquela energia animal definida por Kardec no livro A Gênese, que vai possibilitar, então, que esse ser se comunique, que esse ser, então, estabeleça a sua comunicação e a sua forma de vida com os demais. Então, fazendo uma comparação, logicamente que apenas a título de ilustração, nós vamos ver, por exemplo, que um carro tem a sua parte, que é a sua carroceria, a sua parte elétrica, ele tem uma bateria que o faz funcionar, e os carros modernos têm um central de computação, um computador central que administra tudo isso. Numa comparação, o nosso espírito então seria esse computador central. A matéria, a carcaça do carro, sua fiação, seria o nosso corpo. Enquanto que o fluido vital seria então essa energia que vai possibilitar que esse carro venha a funcionar. Então, essa é a premissa básica. Dentro desta mesma questão, nós vamos ver que a Gênese, no capítulo 11, item 8, nos diz que, ao mesmo tempo que criou desde toda a eternidade mundos materiais, Deus tem criado desde toda a eternidade seres espirituais. Se assim não fosse, os mundos materiais careceriam de finalidade. Mais fácil seria conceberem-se os seres espirituais sem os mundos materiais do que estes últimos sem aqueles. Os mundos materiais
é que teriam de fornecer aos seres espirituais elementos de atividade para o desenvolvimento de suas inteligências. Então nós encarnamos para que nós possamos desenvolver a nossa inteligência através do trabalho, através de dedicações diárias e também desenvolver o nosso amor, de tal forma que possamos chegar ao ponto, de termos a plenitude e sermos espíritos perfeitos. Para isso é fundamental que nós venhamos a encarnar. Na questão 78 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? A resposta: se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando ao invés são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Então nós somos criação de Deus, que tivemos o início e que fomos criados por Deus. Ele o sabe quando. Mas este momento ainda não nos foi dado, revelado, quando ocorreu. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 9, comentando a passagem de João 3, 1, 12, Kardec fala da seguinte questão. Nessa passagem, Jesus afirma que o Espírito sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabe nem para onde vai e nem de onde vem. Kardec nos fala que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem Ele quer ou dá alma ao homem. Significa que ninguém sabe o que foi, ou seja, nós não sabemos a nossa origem, não sabemos de onde nós viemos e nem sabemos para onde nós vamos após a nossa desencarnação. Isso aí é o princípio da pré-existência da alma, que nós então fomos criados por Deus, estamos aqui encarnados, mas não é a nossa primeira encarnação. Nós somos então espíritos milenares, que já viveu várias e várias encarnações, embora não tenhamos a consciência desse fato. A Gênese, capítulo 6, item 9, Kardec então, estudando a questão, ele nos fala que o espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá, ao mesmo tempo, o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, sem ter passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualidade. É somente a partir do dia em que o Senhor imprime sobre a sua fronte o seu augusto tipo que o espírito toma lugar entre as humanidades. Então, o Espiritismo nos explica que nós somos criados como princípios inteligentes. E esse princípio inteligente ele estagia, antes de se tornar espírito, no mundo animal, no mundo vegetal, vai se aperfeiçoando até ao ponto de desenvolver os seus instintos, desenvolver então a sua capacidade de percepção e se torna espírito. E a partir daí então é que começa o seu desenvolvimento da sua inteligência como um ser racional e independente, que vai um dia tornar-se um espírito perfeito, um anjo. Na questão 88 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? A espiritualidade responde: para nós não. Para vós não. Para nós sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Kardec pergunta: essa chama ou centelha tem cor? Tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Então, quanto mais nós nos purificamos, a nossa luz vai brilhando. Daí o Cristo nos falar que nós temos que acender a nossa luz e colocá-la no velador, para que nós possamos então sermos vistos pelas pessoas devido às nossas obras. E essa luz, então, à medida que nós vamos brilhando, que a nossa áurea vai crescendo, ela vai se tornando mais bela e mais limpa, a ponto de chegar àquilo que o Cristo nos diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Pois bem, na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec faz outra pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? A espiritualidade responde: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isso é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e os desfazer
chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então todos nós, independente, todos os espíritos, foram criados simples e ignorantes. Simples quer dizer com tendência para o bem e para o mal. E ignorantes sem nenhum conhecimento. E esse espírito criado nessa circunstância, ele só tem um determinismo: tornar-se um dia um espírito perfeito, um anjo. Para isso, então, ele tem que encarnar e nas suas diversas encarnações aprender para que possa evoluir, ao ponto de chegar a ser um espírito que não será mais simples, mas conhecerá o amor sublime e não terá mais ignorância. Será então um espírito sábio, detentor de toda a sabedoria. E quando a espiritualidade nos fala que o exemplo mais perfeito que nós temos como modelo e guia é Jesus, é o caminho que nós temos que trilhar para alcançar essa angelitude. E por fim, nós vamos ver que os espíritos têm a sua ordem. Kardec nos apresenta no Livro dos Espíritos, nas questões 96 a 127, 3 ordens de espírito. Os espíritos imperfeitos, que é aquele que predomina a matéria sobre o espírito, tem uma propensão para o mal, a ignorância, o orgulho e o egoísmo. Os bons espíritos, que existe uma predominância do espírito sobre a matéria, então existe um desejo do bem, já não há mais a predominância da ignorância, do orgulho e do egoísmo. E por fim, os espíritos puros, que é uma superioridade moral e intelectual absoluta. E se nós formos lá ler essas questões, nós veremos que cada uma dessas ordens traz algumas classes, que nós agora não vamos comentar, e que a classe única é dos espíritos puros, que é a última classe. Bem, dessa forma, então, nós chegamos ao final e deixamos aqui uma frase do apóstolo Paulo, que ele então ratifica aquilo que nós já falamos. Lá em Coríntios 2, 3, versículo 6, ele fala: o qual, ou seja, Jesus, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então que nós possamos aprender a trilhar este caminho de paz e, acima de tudo, não viver em torno de dogmas, mas possamos desenvolver a nossa inteligência e o nosso conhecimento para servi-lo em espírito, em verdade. Que Deus nos abençoe e no próximo estudo falaremos sobre o perispírito, dando continuidade à sequência dos princípios doutrinários da doutrina espírita. Um abraço a todos.